dia, irmãos. Deus lhe conceda um ano muito abençoado. Seja bem diferente aí do 2025. Você tenha novas experiências com Deus. E eu estava pensando ali, todos nós desejamos um ano bem abençoado, muito, mas exige mais de nós do que de Deus. Deus é Deus, mas exige do nosso coração, da nossa postura como cristão. Nós cantamos aqui há pouco, essa letra aí, fala de que o nosso coração tem que estar atrelado de Deus, andando com Deus. Então, as bênçãos de Deus seguem os seus santos. Que Deus nos conceda um ano muito abençoado. E que a gente se esforce para isso. Estar caminhando com Ele, lado a lado com Ele. Abra sua Bíblia em Lucas 6. Lucas capítulo 6. a 45. Então diz assim o texto: não há árvore boa que dê fruto mau, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração, disse o Senhor Jesus. Então, Lucas faz esse registro de alguns ensinamentos de Jesus do Sermão do Monte. A gente vai encontrar em Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Mateus usa 3 capítulos e Lucas usa uma parte de um capítulo, um pouco mais da metade, para falar sobre vários ensinos de Jesus naquele dia, naquele monte. Jesus estava no monte, mas o povo, a multidão, estava numa área talvez mais plana. Pelo menos Lucas registra isso. E ele insere, dentro do Sermão do Monte, um outro ensino de Jesus, que está em Mateus 12. Então, ele coloca nessa lista de ensinos essa questão das árvores e seus frutos. Isso é muito interessante. Ele diz que há muitos tipos de árvores. Quando ele cita o que Jesus falou: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Não pode. Jesus ele vai trabalhar esse ensino utilizando essa figura de árvores. Porque, de fato, a gente espera, quando planta uma árvore, colher o quê? Frutos. Imagine você plantar alguma coisa que dá um fruto bravo, um fruto não comível. Não é essa a intenção do homem. E Jesus está utilizando aqui algo que é apropriado ao uso, ao consumo humano. Então ele usa essa figura que há tipos boas e más. Há árvores frutíferas e árvores não frutíferas. Há arbustos, há espinheiros, há abrolhos. Há muitas coisas na natureza.
Mas o ideal que um homem poderia plantar para o seu sustento seria uma árvore que dá frutos, que você possa aproveitar e que produza bons frutos e não maus frutos. Então, a primeira coisa que ele fala, o Senhor Jesus, desses tipos de árvores, vê se você entende aí, que ele vai falar sobre espinheiros, sobre arbustos, sobre árvores que dão bons frutos e árvores que dão maus frutos. Os maus frutos seriam aí frutos que você não pode comer, não adequados ao consumo humano. Mas também ele destaca nesse texto aqui duas impossibilidades, coisas que são impossíveis. Ele diz: não há árvore boa que dê mau fruto. É uma impossibilidade, né? Uma árvore boa, ela não pode dar um mau fruto. Ela sempre vai dar o quê? Um bom fruto, porque ela é boa para o consumo. Uma mangueira, ela vai dar mangas para o consumo. E se ela é boa, ela vai dar frutos bons. Agora, uma figueira brava vai dar figos bravos. Ele não é próprio para o consumo. A figueira brava, ela não pode dar frutos bons para o consumo, porque ela é brava. É a natureza dela, a natureza da coisa. Árvores boas, se você tem uma laranjeira na sua casa, e ela é boa, ela vai produzir frutos bons para o consumo. Ensino simples que Jesus está dando aqui, utilizando essa figura. Então, há uma impossibilidade, mas o que está em destaque aqui é a árvore, ainda não são seus frutos. Então, ele diz que existem a boa e a má fruta, boa para o consumo e outra que não serve para o consumo. Quem planta uma árvore espera colher o que é bom dela e o que ela produz por natureza. E depois ele diz que cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Mas veja que o fruto não existe sem a árvore. A árvore é importante. Ela está em primeiro lugar, a árvore. Mas ela foi criada, pelo menos a ideia do texto aqui é que sobressai a árvore criada por Deus para dar fruto. Embora o texto falou sobre espinheiros, abrolhos, mas a visão de Jesus, ele está puxando a visão dos seus ouvintes para uma árvore frutífera. Então, como é importante uma árvore frutífera e como é importante o frutificar na vida do crente, do cristão. Quando Deus cria uma árvore frutífera, Ele criou para ela produzir. A vida do crente, o crente é salvo para produzir também. Não produzir maus frutos, mas bons frutos. Isso é uma exigência de Deus. Nós não fomos salvos simplesmente para cantarmos a Deus e dizer que nós somos filhos de Deus. Nós fomos salvos para produzir. Nós vamos entender isso. Então, cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Eu estava em casa escrevendo aqui esse esboço, aí eu lembrei de muitas árvores que vocês todos conhecem. E aí eu escrevi aqui algumas. Cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Então, na terra do José Alberto, deve ter o genipapeiro, que produz o genipapo, que vocês todos conhecem o que é o genipapeiro. Vocês conhecem o saputizeiro, mangabeira, tamarindeira? Não conhecem isso? São as melhores frutas do Nordeste. Belas, boas para suco ou para o consumo. Cajazeira e siriguela, eu não entendi e não busquei o nome da planta. Eu fiquei só com a fruta, siriguela. Vou deixar para você criar um nome para essa planta, porque eu achei difícil criar. Sempre entra o zeira, e eu disse, vai ficar muito complicado.
Mas, se você prestar bem atenção, a maioria das plantas, das árvores, tem o seu nome vindo do fruto. Um coqueiro é coqueiro por causa de quem? Do coco. Uma manga, a mangueira, vem da manga, vem o nome mangueira. Por isso que eu citei alguns nomes aqui, que realmente poucos conhecem aqui, que são frutos nativos da região Nordeste e Norte, mas que todas elas levam o nome, a árvore leva o nome, a partir do seu fruto. Então, isso é muito importante quando a gente pensa na vida cristã. Porque, de fato, o que nós produzimos é que vai determinar o que irão falar a nosso respeito. A minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela vai ser, de fato, vista como um cristão a partir dos frutos que nós produzimos. Por isso que é importante o fruto na vida cristã. E quando nós falamos de fruto, isso envolve muitas coisas. O que podemos aprender do ensino de Jesus nesse texto? Que o que produzimos, o que nós falamos, como agimos, as nossas atitudes, o que decidimos, revela quem somos. Certamente, em algum momento, ou em Mateus 12, quando Mateus fala sobre esse mesmo texto, Jesus está falando sobre fariseus e também mostrando o que seria o adequado para a vida daqueles homens. Os fariseus, eles foram tidos como hipócritas, porque eles falavam alguma coisa, mas na prática não existia. Em alguns momentos, Jesus os chamou de hipócritas. E ele diz que uma boa árvore produz bons frutos, e a má árvore produz maus frutos. Lá em Mateus 12, Jesus está falando do 33 ao 35 a respeito dos fariseus, que eles produziam frutos maus, porque eles não tinham um coração bom. Mas o que podemos aprender? Que tudo vem do coração, tanto o que é bom quanto o que é mal. E Jesus, ele chama a atenção para isso. É o que vem de dentro que determina o que sai e o que as pessoas verão. Então, isso fala do que produzimos, falamos, das nossas atitudes. Veja, que em um momento Jesus chamou aqueles fariseus de raça de víboras. Mateus 12, 34 diz, Jesus falou, raça de víboras. João Batista também chamou. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Bom, se eles não diziam, muito menos faziam, porque eles eram de fato maus, viviam para si mesmos, buscavam a glória deles mesmos e não de Deus. Então, Jesus foi duro. Em alguns momentos nós vemos Jesus duro, embora na sua maioria nós vemos ele tão amável. Então, do coração do homem deve sair o que Deus espera, e Deus espera o que é bom, não o que é mal. Mas pode sair o que é mal, no caso dos fariseus. Eles não agiam como Deus esperava. Alguém falou algo muito interessante na história. Disse, a tua vida fala tão alto, que não posso ouvir o que tu dizes. Para onde essa pessoa estava olhando? A tua vida fala tão alto que eu não posso ouvir o que tu dizes. Ela estava dizendo que o que nós vemos é mais importante do que o que ouvimos de uma pessoa. O que vemos naquela vida? A vida cristã, ela vai exigir de nós. A vida mundana não exige nada. A pessoa pode viver do jeito que quiser, fazer o que ela quiser. Mas a vida cristã, ela exige de nós. No pensar, no falar, no agir, no decidir. Em tudo ela exige de nós. E isso é muito bom.
Isso é maravilhoso. Então, veja, nunca esqueça que tem muitas pessoas olhando para nós. O que a gente fala talvez tenha menos importância do que as pessoas estão vendo. Alguém pode ser até injusto com o que ela vê. Alguém pode julgar errado um crente, porque ela viu e decidiu fazer um julgamento, e esse julgamento é totalmente errado a respeito de um crente. Você entendeu? Porque a pessoa, ela de fato não tinha conhecimento do que estava acontecendo, mas ela julgou porque viu. Então, o ver, ele pode trazer alguma injustiça, se julgar errado. Mas como a gente fala de comportamento, então o ver é importante quando a gente fala de comportamento cristão. Então, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O ideal, a vontade de Deus, está aqui, ó. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O coração, ele é importante, muito importante. Por isso que Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procede ou depende a tua vida. Porque dele pode sair o que é bom, o que é mal. Então, uma vigilância completa sobre o nosso coração. O coração é a mente. A Bíblia fala muito sobre coração. Mas é a sede de todas as nossas decisões, vontades, desejos e tudo que o homem possa produzir vem da nossa mente, do nosso coração. E o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o bem. Então, ele tem um coração bom, então as suas decisões vão ser boas, ou ele vai buscar aquilo que é melhor. O coração é quem determina as nossas ações, por isso que a gente tem que redobrar a atenção sobre ele. Ele é o centro de todas as nossas emoções, vontades, decisões, e já falei aqui. É no coração que se define a nossa relação com Deus. Por isso que um ano muito abençoado é decisivo a nossa relação com Deus. Você vai ver, uma pessoa que decide tirar férias de Deus, eu duvido muito que a sua caminhada seja abençoada. Lembre-se do filho pródigo. Ele decidiu tirar férias do pai e veja como ficou a sua vida. Isso é um princípio. Então, por isso que a nossa relação com Deus, ela tem que estar muito fechada. Não dá para abrir 1 milímetro, pode ser perigoso. E não há outro modo, não há outro jeito, a gente precisa entender isso aí. Não dá para a gente andar por vontade própria, não dá. A gente precisa buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o coração, ele define a relação com Deus. E é do coração que vem os frutos. Se minha vida está meio capengando, vou usar essa palavra, com Deus, pode ter certeza que os frutos também serão comprometidos. Então, o salmista, no Salmo 51, ele disse algo maravilhoso, quando ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Porque a possibilidade da pessoa ter um coração instável, e ele pede um coração estável. Coração estável, ora está bem com Deus, ora não está bem com Deus. Qual o problema? Com Deus, nenhum problema. Ele não tem problema. Mas com o homem, isso gera problema para o homem. Primeiro, ele vai perder muitas coisas boas da vida, de um relacionamento realmente estável com Deus, e de um coração estável, e de frutos estáveis. Então, a gente precisa estar atento a isso. Isso é muito claro. Nós não podemos produzir nada se
o nosso relacionamento não estiver estável com Deus. Isso nós vemos. João 15, quando o Senhor Jesus, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então essa relação, ela precisa existir 365 dias por ano. A gente não pode nem dar o luxo, que não seria o luxo, seria uma miséria, de deixar Deus de lado por nenhum momento. Nós fomos criados por Deus para produzir bons frutos. Devemos ter essa mentalidade que nós precisamos produzir bons frutos. Devemos desejar bons frutos. Devemos estar determinados a produzir. Deus, eu preciso produzir bons frutos. Devemos estar determinados a permanecer nele, porque esse é o segredo de produzir bons frutos. Ninguém produzirá nada, nem um galho produzirá nada, se não estiver enxertado no caule. Não tem como. E isso é maravilhoso. Minha sogra tem alguns frutos plantados no seu quintal. E ela gosta muito de frutos. E agora ela não pode comer quase nada. Faz hemodiálise. E Deus tem sido misericordioso. E ela tem sido uma valente. Tem sido um exemplo de uma cristã e que produz bons frutos. A gente pergunta como é que ela está, ela diz: estou bem. Você perguntando, ela está bem. E a gente viu as dificuldades nesses últimos meses, como ela tem passado. Mas ela guarda para si mesma. É um exemplo. E ela comprou uma goiabeira, plantou, e a goiabeira cresceu. Mas é aquela enxertada que dá fruta ainda quando está pequeno, né? Ela está pequena ainda. E aí, ela disse: olha, tem umas moscas aqui que pousam e danificam os frutos, não deixam esses frutos crescerem. E eu ouvi falar, se colocar um saco plástico, você vai proteger. Aí eu disse: eu vou fazer isso. Peguei um monte de sacos, ensaquei as frutas, mas fiz uns furinhos para ter algum meio de respiração. E aí, interessante, de fato a mosca não foi lá. 3 meses e o fruto cresceu muito pouco. E aí, a Isis passando, resolveu um dia tirar um saco de um desse fruto. E 2 semanas o fruto estava triplicado, grande. Quando eu cheguei lá agora, em dezembro, ela me falou isso. Aí a minha sogra lá sentada, olhando para a goiabeira, eu fui lá e disse assim: posso tirar esses sacos aí para ver o que vai acontecer? Que eu acho que a mosca já não tem mais poder sobre ela, que ela já tem uma casca mais dura. Ela disse: pode. Aí eu saí tirando tudo. Tinha muitos frutos, tinha uns 20 goiabas. Tirei. Aí 3 dias, quando eu cheguei aqui, aí me mandou um vídeo. Uma goiaba desse tamanho, quase o tamanho de uma laranja. Como que ela cresce rápido e cresceu rápido? Quase amarelando. E as outras começaram a se desenvolver rapidamente. Aí eu fiquei pensando: puxa, o natural de uma planta é produzir frutos bons. A nossa interferência, às vezes, prejudica, com boa intenção. A gente protegendo lá de um bicho, para não bichar, mas ela precisa do sol, da chuva, do vento, dessas intempéries para crescer como deve crescer, para se tornar aquilo que Deus fez para ela ser, daquele jeito, ainda que a gente tenha boa intenção. Então, nessa caminhada cristã para produzir bons frutos, a gente vai estar exposto, a gente precisa, Deus sabe disso,
estar expostos à chuva, ao vento, ao sol da caminhada cristã. Isso é preciso para que haja amadurecimento na nossa vida. Mas uma coisa é certa, a gente tem que estar ligado na videira verdadeira. Não tem como a gente produzir fora dela. E o agricultor, ele sabe o que fazer para que a gente dê bons frutos. Nós precisamos frutificar. O crente precisa frutificar. Precisa ter frutos bonitos, gostosos. Essa é a finalidade da nossa existência. E é o esperado por Deus, é uma exigência de Deus. Deus não espera, a não ser que a pessoa esteja sobre uma cama e não consiga fazer nada por alguma condição. Está certo, Ele não vai esperar que gere algum fruto que alguém que tem mobilidade pode gerar. Mas talvez, se a pessoa tem ainda a consciência, Deus espera que ele gere frutos. Ore, pode orar e gerar frutos, porque a oração, de fato, ela gera ações da parte de Deus. Então, o cristão ele deve frutificar em toda a área da sua vida. Nós precisamos de uma vida determinada a produzir. Se eu não quiser produzir, se você não quiser produzir, nós não vamos produzir. O interesse de Deus é para um coração que deseja produzir. Ele vai fazer tudo o que é possível para que haja frutos em todas as áreas da nossa vida. Devemos ter esse desejo e vontade de frutificar. Frutificação, ela deve glorificar a Deus. Nós fomos criados para isso. Então, 2026, ponha essa meta no seu coração. Deus, a minha vida ela não terá sentido se eu não frutificar. Eu quero frutificar primeiramente para glorificar o Teu nome, mas quero dar frutos de justiça. Nossa vida é muito rápida aqui sobre a terra, então a gente tem que aproveitar todos os instantes. Nem sempre aquilo que a gente pensava e desejava da vida, isso vale a pena, mas frutificar no reino vale a pena. O passado mostra isso. Muitos irmãos nossos que já foram, têm o seu nome, os seus nomes na história, e a eternidade provará que valeu a pena, que eles não perderam nada. E muitos que tentaram ganhar as coisas dessa terra e desse mundo, e às vezes eu fico olhando algum famoso que viveu a sua vida por seu próprio desejo, qual é a palavra? Para desfrutar as coisas que ele achava, ou eles achavam que eram boas, simplesmente eles perderam suas vidas. E a gente vê o final, uma vida sem sentido, e sem valor algum, porque não existiram frutos bons, mas investiram somente em suas vidas. Por isso que é importante a gente olhar e estreitar nosso relacionamento com Deus, porque não só vai valer a pena, vale a pena, agora e na eternidade. Então, seja esse exemplo do bom homem que tira do bom tesouro do seu coração aquilo que é bom e que agrada a Deus e que é esperado por Deus. Que Deus abençoe a sua vida e lhe dê um ano produtivo e muito abençoado, um ano maravilhoso 2026. Amém.